Bom, pessoal, eu sou o professor Paulo Vitor. Vou trabalhar com vocês as disciplinas da área específica no curso de operador de computador. Hoje a gente vai começar com a disciplina de sistemas operacionais Windows e Linux. Como eu tinha dito, a gente vai falar sobre sistemas operacionais. E eu quero saber primeiro, uma pergunta que eu faço, é por que a gente usa computador? Muita gente fala que a gente usa o computador para poder beneficiar a nossa vida do dia a dia, ou para poder acessar a internet, mas na realidade a gente usa o computador para diminuir o nosso trabalho, né? Diminuir as nossas ações repetitivas, porque isso cansa. Então a gente usa um computador justamente para isso, para poder diminuir o serviço que a gente já tem demais, né? Outra coisa que a gente tem que saber com relação ao computador são os seus benefícios de um computador. O benefício de um computador, primeira coisa, é a confiabilidade que ele nos traz, né? E, além da confiabilidade, a exatidão. Ou seja, a cada vez que eu preciso utilizar um recurso no computador, utilizar o computador, ele traz para mim, ele me dá uma confiança muito maior de tudo que eu executo. E ele faz isso de uma maneira muito mais exata do que se eu fizer em papel e caneta. Outro benefício que eu tenho é o aumento da minha produtividade. Todo mundo sabe que é muito maior o meu rendimento quando eu uso um computador do que eu uso verdadeiramente papel e caneta. Eu consigo produzir muito mais quando eu uso um computador, né? E outro benefício muito claro de um computador é o quanto ele me auxilia nas tomadas de decisão. Vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, às vezes eu estou querendo comprar uma determinada coisa em uma loja e eu vou na loja, o preço é um preço X. Às vezes eu vou lá e uso o computador e acesso a internet e olho que é a metade do preço, por exemplo, ou que seja o dobro do preço. Então o computador ele vai me auxiliar a tomar uma decisão específica que eu tenho também. Outro detalhe são as desvantagens que eu também tenho na utilização de um computador. Então, do mesmo jeito que eu uso o computador, ele me traz benefícios, ele tem algumas desvantagens. Uma delas é eu estar limitado ao que está programado. Então, o computador só faz o que eu peço para ele fazer. Ele não consegue adivinhar nada. Ele é um objeto que só executa o que eu peço que ele execute. E uma outra característica, uma outra desvantagem que existe é a dependência que ele nos traz. Eu coloquei essa imagem aí que mostra claramente isso. Com o passar dos anos, a tecnologia vai só melhorando as suas características e a gente vai ficando cada vez mais acomodado, né? Então, essas duas são as maiores desvantagens no uso de um computador. Eu coloquei no próximo slide aqui uma comparação. Eu vou fazer uma comparação entre hoje e ontem relacionado aos computadores. Coloquei uma pergunta, por que existe uma febre de computadores tão velozes? São devido a três características. Primeiro, trabalho. Segundo, entretenimento. E terceiro, procura de padrões. Trabalho. Realmente, você utiliza computadores cada vez mais velozes porque você precisa realmente no seu trabalho. Então, eu dei exemplo aí de previsões do tempo. Então, vou dar um exemplo de jornais que passam na televisão brasileira. Aquela hora do tempo que passa o movimento de uma nuvem ou o movimento de massas aéreas, o recurso que é utilizado para poder fazer, o recurso computacional que é utilizado para poder fazer aquele movimento é muito grande. Então, essas empresas precisam de computadores cada vez mais velozes para executar aquela determinada ação. Entretenimento, eu coloquei ali com relação a jogos. Cada vez que passa, com o passar dos anos, aliás, os jogos são cada vez mais robustos. Então eu preciso, entre aspas, né, de computadores cada vez mais velozes para jogar esses determinados jogos que eu tenho. E o terceiro e mais curioso são procura de padrões, reconhecimento que eu coloquei ali. Então, o que são essas procuras de padrões? A tecnologia, ela se altera, ela muda muito rapidamente. Então, às vezes, eu tenho que ter um computador mais robusto, mais veloz, mais potente, porque meu amigo tem. Então, é da mesma forma um celular,
smartphone, então, meus amigos todos têm smartphones de última geração, então eu tenho que comprar um também. Então, isso me traz uma satisfação maior. Então, esse também é um dos motivos de eu procurar ter computadores cada vez mais velozes hoje. E antigamente, quem usava computadores? Por exemplo, eu coloquei em 1950. Quem usava computadores em 1950 eram só pessoas que realmente sabiam utilizar aquela máquina, aquele computador, que eram físicos, matemáticos e engenheiros. Eles eram treinados, eles eram capacitados justamente para executar aquilo ali, para utilizar aquele computador, né? Então, era muito limitado a quantidade de pessoas que utilizavam o computador, porque era muito complicado também. Por exemplo, eu coloquei no próximo slide, mudou muito de ontem para hoje, porque hoje é muito mais fácil eu usar um computador. Hoje eu consigo ter acesso ao computador e utilizar ele também, saber mexer no computador, porque ele é muito mais fácil de fazer isso. Outra característica que eu coloquei ali, progresso no software e hardware. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é software e o que é hardware. E aumento da usabilidade. Mas o que é usabilidade? Usabilidade nada mais é do que, vamos comparar essa tela. Vou fazer uma pergunta simples para todo mundo. Qual tela é mais fácil eu usar? Essa ou essa? Olha só, vou voltar na tela anterior. Essa tela é mais fácil eu entender o que tem ou essa tela? Com certeza é essa tela aí, né? Porque ela é muito mais usual para mim. Ela é muito mais clara do que eu tenho. Né? Muito mais claro que eu tenho que utilizar nela. Porque a outra tela é uma tela preta, cheia de código, cheia de comandos. Então, isso é a usabilidade. Então, esse progresso nessa usabilidade, ou seja, esse progresso nas características de eu poder usar um computador, facilitou demais a utilização dos computadores e o boom dos computadores no mundo, né? Esse progresso, eu coloquei duas características muito novas que existem. Reconhecimento de voz e de biometria. Muita gente prefere utilizar, eu coloquei lá, a usabilidade é muito relativa, porque tem gente que prefere trabalhar com aquela tela preta lá anterior. Então, a usabilidade, ela depende muito da pessoa. Para mim, por exemplo, é muito mais fácil usar determinado sistema operacional ou determinada coisa do que para outra pessoa. Então, cada um tem o seu gosto, cada um escolhe o que prefere utilizar, né? Então, agora a gente vai entrar naquele último item lá que eu tinha colocado, que eu pulei. Progresso no hardware e software. Mas o que é hardware e o que é software? Antes de falar o que é hardware e o que é software, eu tenho que falar dos componentes de um sistema de computação. Os componentes de um sistema de computação, os componentes de um envolto de computadores são hardware, software e usuário. Então, o hardware, o software e a pessoa que está usando o computador são os componentes daquele sistema de utilização do computador. E nessa figura está muito claro o seguinte: eu tenho o hardware, que é a parte mais central, um sistema operacional que daqui a pouco eu vou explicar, que está em volta do hardware, e em volta do sistema operacional eu tenho programas aplicativos, né? O que é isso? Está claramente, o que eu quero dizer com essa figura? Que o sistema operacional está muito mais próximo do hardware do que os programas aplicativos, né, lá. Para os programas aplicativos chegarem ao hardware, eu tenho que passar pelo sistema operacional. Então, hardware. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador, ou seja, tudo que eu posso pegar. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um computador na minha frente. Se eu tiver lá monitor, teclado, mouse, impressora, aquela caixa que fica do lado do computador, que é chamada de gabinete, tudo que eu posso pegar, tudo que eu posso apalpar é hardware. Então, é muito claro isso, a gente tem que ter muito bem definido. Então, se eu consigo pegar em um sistema de computação, isso é um hardware. Já, por exemplo, eu dei uns exemplos aqui, placas, eu tenho placas, tenho HD, tenho placa-mãe, tenho cabos, tenho drive de DVD, drive de CD, memória, tudo isso eu consigo pegar. Se eu consigo pegar, é hardware. Por exemplo, a placa-mãe.
Agora a gente vai falar sobre cada item que compõe o hardware de um computador. Então a placa-mãe é a parte do computador responsável por interligar e comunicar todas as outras placas. Então, ela é a placa central do meu sistema de computação. Então, tudo que tenho que executar no meu sistema de computação passa pela placa-mãe. Então, ela é a que engloba e recebe todas as outras placas de um computador. Então, geralmente a gente viu falar assim, ó, eu tive um computador e minha placa-mãe queimou. Vai ficar muito caro e eu vou ter que, compensa muito mais eu comprar um outro computador do que eu trocar a placa-mãe. Justamente por isso, porque ela é a central de todas. Então, realmente, para eu trocar uma placa-mãe é muito mais caro do que trocar outras peças da minha máquina. Então tá claro, né? Placa-mãe é a que recebe todas as outras placas e faz com que todas elas se comuniquem. Outra parte de um computador muito importante é o processador. O processador ele é responsável por processar os dados no computador. Então, o processador, como eu tinha informado, ele é uma dessas placas que fica acoplado na placa-mãe. Então, ele fica lá dentro, junto à placa-mãe, e qual é a função dele? Processar os dados no computador. Então, toda vez que eu estou lá no meu computador, eu liguei o computador, o que faz ligar esse computador e rodar essa inicialização do computador é o processador. Quando eu dou 2 cliques no Word e abro o Word, esse Word está rodando. Quem está rodando esse Word? Quem está executando o Word? O processador. Quando eu tenho um antivírus rodando no meu computador, quem está rodando o antivírus? O processador. Então, o processador ele é o responsável por executar os programas na minha máquina. Próxima peça, o HD. HD é o famoso disco rígido. Então, todo mundo geralmente conhece por HD. Então, é o local onde são arquivados, guardados os dados não volátil. Então, o HD, ele também é uma outra parte do hardware da minha máquina que fica acoplado na placa-mãe também, como eu tinha falado. E a função dele é armazenar os dados no meu computador. Então, toda vez que eu vou lá e salvo uma música, salvo uma foto, salvo um vídeo, eu faço um download da internet, tudo isso que eu salvo é armazenado no meu HD. E essa característica que eu coloquei lá no slide, de ser não volátil, o que é isso? Não volátil é o que, na falta da energia, o dado não se apaga. Então, você pode saber isso, porque, por exemplo, vamos supor que você tem um computador na sua casa, você desliga, você tem lá um vídeo no seu computador, ou uma música, aí você está ouvindo sua música. Quando você desligar o computador e ligar de novo, a música vai estar lá. Então, o fato dela estar lá ainda no computador é porque ela está armazenada onde? Dentro do HD. Então, o HD ele é um local para eu poder armazenar e guardar todos os meus arquivos, guardar músicas, fotos, tudo que eu tiver de guardar, ele guarda lá dentro. E essa característica de ser não volátil, justamente é por isso, porque eu desligo o computador, acabei a energia, né? Desliguei o computador, quando eu ligo de novo, ele continua lá dentro ainda. Então, sua característica é de ser não volátil. Próximo slide, eu tenho a memória RAM. A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente os arquivos ou programas abertos. E a característica dela, lá está escrito, volátil. Então, a memória RAM, ela armazena temporariamente os arquivos abertos. Então, como assim? Eu tenho, por exemplo, a música lá no meu computador. Aí eu vou abrir a música, que eu estou querendo ouvir a música. Quando eu dou 2 cliques, quem executa essa música? O processador que eu acabei de falar. Né? Então, quem está rodando essa música é o processador. Essa música estava dentro de onde? Dentro do HD. Por quê? Ela está lá definitivamente. Ela não vai sair lá de dentro. Então, quando eu dou 2 cliques nela, ela está lá dentro do HD. Dou 2 cliques, o processador começa a executar ela. Só que, quando ele vai executar ela, essa música ela sai do HD e vai para a memória RAM. Então, ela é executada dentro da minha memória RAM. Então, essa memória RAM serve para quê? Para eu poder executar temporariamente um arquivo que eu quero abrir. Aí você faz a pergunta, Paulo, mas por que eu preciso dessa memória? Por que eu não executo dentro do HD? Já está lá dentro, para que tirar ela lá do HD e colocar na memória? Porque o HD é muito lento. Então, eu tiro do HD para executar na memória RAM porque ela é muito mais rápida.
Se eu executasse no HD, ia ficar travando, ia demorar para ler, ia travar, não ia conseguir renderizar tudo. Então eu tiro ela do HD, ela vai para a memória RAM, o processador consegue executar ela muito mais rápido. E a característica de ser volátil é justamente o contrário da do HD. O HD eu falei que ele era não volátil, porque quando falta energia, ele continua lá dentro. A memória não. Quando falta energia, o arquivo sai de dentro da memória. Por exemplo, quando você está ouvindo música, está ouvindo sua música, quando a energia acaba na sua cidade, deu um pico de energia, caiu, quando você liga o computador de novo, a música já está tocando? Não está tocando, porque ela saiu da memória RAM. Ela continua lá dentro do HD, você consegue ir lá e abrir ela de novo para ouvir de novo. Só que ela saiu de dentro da memória RAM, porque a memória RAM ela é volátil. Ela não consegue armazenar definitivamente lá dentro dela. Próxima peça. Aliás, antes de falar da próxima peça, eu coloquei um slide aqui para a gente poder comparar o custo, a velocidade e o tamanho das memórias. Então, eu tenho ali, ó, memória secundária, memória principal, cache e registrador. Memória secundária, elas é o HD, é o tipo de memória física que guarda definitivamente os dados, e eu coloquei ela fica por baixo, na parte de baixo da pirâmide. Por quê? Porque ela é a maior de todas. Então quando eu tenho um HD no meu computador, ele tem um espaço de armazenamento muito grande. Acima dele eu tenho a memória principal, chamada também de memória RAM, que é a que eu falei lá. Então eu tenho a memória RAM para poder armazenar temporariamente meus arquivos. Ela fica acima da memória do HD porque ela é menor. Você vai perceber que ela ocupa um espaço menor do que a parte de baixo da memória secundária, do HD. Só que, à medida que eu vou subindo na pirâmide, eu vou aumentando a velocidade, diminuindo a capacidade e aumentando o custo. Então, por isso que eu tenho a memória RAM comparada com o HD, porque a memória RAM ela executa muito mais, ela roda muito mais rápido, aliás. Então, ela tem a capacidade de fazer a leitura dos arquivos abertos de maneira muito mais rápida do que o HD. Acima da memória RAM, eu tenho a memória cache, que ela como ela está acima da memória RAM ali, ó, na minha pirâmide, ela é também mais rápida do que a memória RAM. E os registradores também são mais rápidos do que a memória cache e a memória RAM consecutivamente. E também os registradores, então, são os que têm o custo mais alto. A memória cache em segundo, a memória RAM em terceiro e o HD em quarto. Velocidade também mais alta de quem? Dos registradores. A memória cache em segundo, a memória RAM em terceiro e HD em quarto. Tá claro isso aí, gente? Eu falo um pouco rápido, mas a gente vai estar lá no AVA para poder tirar todas as dúvidas de todo mundo. Tem dúvida, é só postar lá que eu vou tirar todas as dúvidas. Então vamos continuar. Próximo slide, então, eu tenho mídias de armazenamento. Então, o que são mídias de armazenamento? São aqueles dispositivos que eu posso transportar, tirando do meu computador e levando para um outro lugar. Então eu dei 3 exemplos aí. O primeiro, que está sendo seguro pela mão ali, é um HD externo. Ou seja, eu tenho aquele HD que fica dentro da minha máquina, né, igual eu falei, que eu tenho lá dentro, fica lá definitivamente meus arquivos. Só que se eu quiser tirar ele lá de dentro e colocar num HD externo da minha máquina, eu coloco no HD externo e consigo levar para outro computador. Embaixo eu tenho lá a figura de um pendrive. O pendrive é muito conhecido por todo mundo, então eu vou fazer a comparação entre o pendrive e o HD externo agora. O HD externo é como se fosse um pendrive, só que muito maior. Então, eu tenho um pendrive geralmente de 2 GB, 4 GB, 8 GB. Um HD externo eu tenho ele de 500 GB, né? 125 vezes maior do que um pendrive. Então, se eu quiser ter muitos arquivos, se eu fico movimentando muitos arquivos de um computador para outro, se os arquivos são muito grandes, inclusive, talvez um pendrive não caiba. Então, eu vou ter que usar um HD externo. E a outra mídia que eu tenho lá também é o DVD ou CD, né? Que é muito conhecida também. Se eu quiser gravar uma música, gravar arquivos no CD ou no DVD, eu posso usar o DVD ou CD para transportar arquivos também. Próximo slide, eu tenho aqui placa de rede, que também é uma placa que é acoplada na minha placa-mãe, como eu tinha falado. Então, ela é acoplada na minha placa-mãe, só funciona se ela estiver acoplada nela. E qual que é a função dessa placa de rede? A função dessa placa de rede é eu fazer com que meu computador se conecte a um outro computador. Vou dar um exemplo muito claro, que é a famosa internet, né?
Uai, Paulo, então a internet funciona se eu tiver uma placa de rede? Sim. Eu preciso de uma placa de rede para poder fazer minha internet funcionar, né? Então a placa de rede, a função dela é eu ligar o meu computador a um outro computador. Esse outro computador, quando eu faço essa ligação do meu com o outro, eu consigo conversar com o outro computador, mesmo que não tenha internet. Eu tenho apenas chamada rede. Então quando eu conecto dois computadores ou mais, eu consigo formar então uma rede de computadores. Por isso a placa é chamada de placa de rede. Eu consigo construir uma rede de computadores entre eles. Ok? Próxima placa que eu tenho é a placa de som ou placa de áudio. Então, se eu quiser ouvir música, ouvir áudios de vídeo, eu preciso que o meu computador tenha uma placa de som ou placa de áudio. Ela também é acoplada na minha placa-mãe e ela é que permite que eu escuta, que eu utilize, que eu ouça, aliás, né, que eu ouça áudios, músicas, vídeos no meu computador. Próxima placa é a placa de vídeo. Essa placa de vídeo ela é muito fácil de identificar porque ela tem na pontinha dela embaixo ali, como tá na figura, essa parte azul. Então, se você viu essa partezinha azul ali embaixo, aqueles dois pininhos do lado, ela é uma placa de vídeo. E ela serve para quê? Para eu ligar meu monitor, para eu conectar meu monitor, minha tela, no meu computador. Então, a placa de vídeo ela é acoplada também à placa-mãe e ela é responsável por eu fazer com que o meu monitor seja reconhecido pela minha placa-mãe e computador também, consequentemente, e que essa minha tela apareça o que está sendo executado lá dentro do computador. Então, essa é a função da placa de vídeo, fazer com que minha tela apareça os dados que estão sendo executados no meu computador. Além das placas, dos HDs de memória, processador, placa-mãe, placa de rede, placa de vídeo, placa de áudio, eu tenho também os chamados periféricos. Os periféricos eles são divididos em 3. Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Vamos falar primeiro do periférico de entrada. O periférico de entrada é aquele hardware que serve para poder passar uma informação para dentro do computador. Passar um dado, uma informação, uma imagem, o que seja. Então, um periférico de entrada é todo aquele hardware que eu utilizo no computador que vai fazer com que eu entre com informação dentro do computador. Dá um exemplo, o teclado. Se eu tenho um teclado e digito nele, o computador está recebendo o que está sendo digitado lá no teclado. Então, o teclado é um periférico de entrada, porque eu entro com as teclas, com os dados que eu estou digitando no computador. Outro periférico de entrada é o mouse. Então, o computador ele recebe a informação quando eu clico. Então, quando eu pego o mouse lá e clico, ele está recebendo aquela informação que eu preciso abrir aquele documento. Então, eu estou entrando com informação no computador. Outro periférico de entrada que eu tenho é o webcam. Então, a webcam, ela entra com o quê? Com uma imagem, a minha imagem para o computador. Então, se eu quiser passar a minha imagem para a máquina, para o computador, eu utilizo a webcam. Então, ela também é um periférico de entrada. Já os periféricos de saída são os periféricos que eu passo para fora, que o computador transmite para mim a informação ou o dado. Por exemplo, eu tenho impressoras, caixas de som. Então, esses periféricos são periféricos de saída, porque eles trazem para mim a informação que está sendo executada lá dentro. Então, quando eu estou querendo imprimir, eu estou com um arquivo aberto, eu quero imprimir. Quando eu imprimo, a impressora emite aquele papel lá, então ela está saindo com aquele papel. Então, ela está mostrando para mim o que eu tenho lá dentro que eu precisei imprimir. Então, a impressora, por exemplo, é um periférico de saída. Caixinha de som também. Então, quando eu estou executando um áudio, executando uma música, a caixinha de som faz com que o áudio saia lá de dentro do computador para mim aqui fora. Então, é um periférico de saída. O monitor também da mesma forma. Então, o monitor emite uma imagem que está sendo executada dentro do computador. Além dos periféricos de entrada e de saída, como eu havia falado, eu tenho os que são entrada e saída simultaneamente. Vou dar um exemplo da impressora multifuncional. Então, a impressora multifuncional, ela, além de imprimir, como eu falei que ela é um periférico de saída,
ela também é scanner, então ela é um periférico de entrada. Então quando eu coloco um papel lá dentro para poder escanear, ela está recebendo aquele papel e passando para dentro do computador. Então ela está fazendo a função de periférico de entrada ali. Quando eu tiro o que está dentro do computador e imprimo, ela está fazendo a função de periférico de saída. Então, nesses dois casos, uma multifuncional serve como um periférico de entrada e periférico de saída. Então agora a gente vai falar sobre os softwares. Então a gente falou sobre hardware e agora software. Então hardware, só recapitulando, hardware é tudo aquilo que eu posso pegar. Então se eu peguei, é hardware, é físico, é hardware. Então agora a gente vai falar dos softwares. Software é tudo que eu não consigo pegar no computador. Então é a parte lógica do computador, ou seja, os programas que eu utilizo para fazer tudo no computador. Por exemplo, o Windows XP, que todo mundo conhece, o Windows 7, Linux, antivírus, o Word, Excel, tudo isso que é software, tudo isso que eu não consigo pegar, aliás, é um software, né? Então, é muito bem definido isso, eu tenho que ter muito claro isso. Se eu consigo pegar, é hardware, se eu não consigo pegar, é software. Hardware é a parte física, software é a parte lógica do computador. Falando da parte lógica, eu tenho um item muito importante que é chamado de sistema operacional. Quais são as funções básicas de um sistema operacional? Ele é um programa que controla a execução de programas aplicativos e a interface entre aplicativos e o hardware. Falando assim sobre o que é sistema operacional, acho que todo mundo fica assim, meio que voando. Então, quando eu falar assim, ó, o Windows, todo mundo sabe o que é o Windows? O Windows, então, ele é um sistema operacional. Então, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, Linux Ubuntu, Linux Debian, todos eles, então, são sistemas operacionais. Qual é a função deles? Fazer o computador funcionar. Quando eu aperto o power lá, o liga e desliga, quando eu ligo o computador, a primeira coisa que aparece lá é uma tela preta, daqui a pouco, na próxima aula eu vou explicar, mas depois ele começa a carregar o Windows, o sistema operacional, o Windows ou Linux, qualquer que seja. Então, aquilo que eu executo em cima, que eu consigo abrir o Word, que eu consigo abrir o Excel, que eu consigo abrir qualquer aplicativo, eu abro esses aplicativos em cima do sistema operacional. Então, o sistema operacional é quem faz com que esses aplicativos, esses outros softwares, funcionem. Então, é muito claro isso, a gente deve saber isso muito bem, o quê? Que o Word, esses outros aplicativos, o Word, Excel, antivírus, calculadora, qualquer um deles, só funciona se eu tiver um sistema operacional funcionando. Eu não consigo fazer um Word, um Excel, qualquer aplicativo funcionar sem o sistema operacional. Então, a função do sistema operacional, como eu disse no slide, é justamente essa, fazer a interface entre aplicativos, que são esses Word, Excel, esses softwares, e a parte hardware, a parte física do computador, né? Então, ficou claro isso aí. Voltando àquele slide lá atrás que eu falei sobre os componentes de sistema de computação, então está ali muito claro lá, ó, hardware, acima tem drivers, daqui a pouco eu vou explicar, sistema operacional, utilitários, aplicativos e o usuário. Então está vendo o sistema operacional lá, ó, ele está entre os aplicativos, que são esses softwares que eu estou falando, os softwares que a gente usa normalmente no computador, e o hardware. Olha lá, o aplicativo está lá na ponta de cima, o hardware lá na ponta de baixo e o sistema operacional está no meio. Então, o sistema operacional ele é necessário para fazer com que o hardware converse ou comunique com os aplicativos. Então, como eu tinha falado ali, ó, vou voltar no slide anterior, o driver está lá acima do hardware e abaixo do sistema operacional, ou seja, ele está entre o sistema operacional e o hardware, ele é responsável por fazer com que o sistema operacional reconheça o hardware. Como assim? Toda vez que eu vou usar o meu computador, que eu liguei, tem um sistema operacional lá funcionando, o Windows está funcionando, para que o hardware meu seja reconhecido por esse sistema operacional, eu preciso de um programazinho chamado driver. Então, por exemplo, eu tenho uma placa de rede, igual eu falei, que faz a internet funcionar, né? Se eu tiver internet na minha casa, o que vai fazer a internet funcionar é essa placa de rede. Só que como ela é uma placa externa do computador e eu conecto ela lá na placa-mãe, para fazer com que essa placa-mãe seja reconhecida, aliás, para fazer com que essa placa de rede seja reconhecida pela placa-mãe, eu tenho que ter esse programinha chamado driver.
Então, o driver, ele fica entre a placa de rede e o sistema operacional. O sistema operacional, na hora que eu ligo o Windows lá, ou Linux, qualquer que seja, ele vai tentar reconhecer a placa de rede. Só que se ele não conseguir, eu vou precisar de instalar um driver daquela placa de rede para fazer ela funcionar. Então, o driver, ele está ali para poder fazer o intermédio entre o sistema operacional e o hardware. Então, vou repetir aqui de novo, só para ficar bem claro. O sistema operacional, ele está entre o software e o hardware, né? Entre os aplicativos, melhor dizendo, e o hardware. Então, se eu quiser com que, por exemplo, o Word funcione, eu tenho que ter o sistema operacional para fazer esse intermédio entre a parte física, a parte hardware, o que eu posso pegar, e o Word realmente. Só que para eu poder fazer com que esse hardware seja reconhecido por esse sistema operacional que está no meio ali, eu tenho que ter um outro programinha chamado driver. Esse driver, ele faz com que o sistema operacional reconheça essas minhas placas que eu tenho acopladas à minha placa-mãe. Já que agora eu já falei sobre hardware, sobre sistema operacional, sobre software, sobre driver, agora a gente vai falar sobre informação. Então eu coloquei ali, ó, o computador não entende letras e números, exceto o número 0 e o número 1. Tudo que a gente digita é convertido em zeros e uns, para ele salvar, fazer conta, fazer tudo. Então o computador, ele não entende nada além de número 0 e número 1. É até estranho, até a gente complicado a gente falar e difícil entender também. Pô, mas como é que o computador não entende as letras que eu digito? O que ele faz? Ele converte todas as letras e todos os outros números em zeros e uns, para ele poder entender e executar tudo que a gente pede. Então, repetindo, o computador ele só entende 0 e 1. Todas as outras letras e todos os outros números, ele tem que convertê-los em zeros e uns para ele poder fazer o que a gente pede. Vou dar um exemplo aí agora. Então aí, ó, o número 3. Ele entende o número 3 como o quê? 2 uns. Atenção, ali não é 11 não. Ali são 2 números uns. Então a gente costuma falar assim, o 3 ele entende como 11? Não. Ele entende o 3 como 2 números uns. Ele entende o 10 como 1, 0, 1, 0. Ele entende o 12 como 1, 1, 0, 0. Ele entende o 29 como 1, 1, 1, 0, 1. É até complicado a gente falar e entender isso, mas eu vou explicar isso aqui agora, como é que a gente faz isso. Então, quando eu tenho um número que a gente consegue entender, por exemplo, lá, eu tenho o número 25 e eu quero fazer com que esse número 25 seja entendido pelo computador. Ou que o computador vai transformar esse número 25 em números zeros e uns. O que ele faz para transformar esse número 25 em zeros e uns? Ele sai dividindo por 2. Tá vendo aí, ó? Então ele pega 25 e divide por 2. Dá 12 e sobra 1. Aí ele vai pegar o 12 de novo, o 12 que é o resultado da divisão, e divide por 2. Deu 6 e sobrou 0. 12 dividido por 2, 6. Não sobrou 0. Aí deu 6. Ele pega o 6 agora e divide por 2. Dá 3 e sobra 0. Depois ele pega o 3, divide por 2, dá 1 e sobra 1. Pega o 1, divide por 2, dá 0 e sobrou 1. Então, eu tenho lá... Aí o que ele faz, aliás? O que ele faz? Ele pega os restos da divisão. Tá vendo lá? Ó, tem o número 1, o número 0, o número 0, o número 1 e o número 1. Ele pega esses números e coloca naquela ordem lá. Ó. O número 1, o primeiro número 1 é o último. O número 0 é o penúltimo. O outro número 0 é o antepenúltimo. O número 1 é o segundo. E o último número 1 é o primeiro. Então ele converteu, o que ele fez? Ele converteu o número 25 em 1, 1, 0, 0, 1. Então, o computador, na hora de entender um número, ele faz isso. Ele pega o número e sai dividindo por 2. E o resultado, os restos desse resultado, ele codifica e mostra qual que é o número real de 25 para ele. E esse número 11001 é conhecido como binário. Binário por quê? Porque ele só consegue entender dois números, 0 ou 1, por isso binário. Então, o número binário de 25 é 11001. Para ele fazer o contrário, o que ele faz? Então, agora eu vou fazer o 25 voltar, que é lá, ó, vou voltar no slide anterior, que é lá, é 11001.
né? Então agora ele vai fazer com que o 11001 vire 25. O que ele faz? Ele escreve lá 11001. Ele pega o último 1, desce ele, o último 0 desce, o penúltimo 0 desce, o 1 desce e o 1 desce. Aí o que ele faz? Ele multiplica todos eles por 2, tá vendo? Ó? Coloca multiplicando 1 vezes 2, 0 vezes 2, 0 vezes 2, 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Depois ele volta lá no último de novo e sai elevando em sequência. Então, olha lá, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E aí ele vai fazer a conta. 2 elevado a 0, vamos começar pelo último. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes qualquer número já vai dar 0, então ele nem faz a conta. Então 0 vezes 2 elevado a 1 não importa, vai dar 0. O do meio, 0 vezes 2 elevado a 2. 0 vezes qualquer número também dá 0. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 8, 8. Está o 8 lá embaixo. E o primeiro, 2 elevado a 4. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 1 vezes 16 dá 16. Ele pega esse resultado e soma todos os números. 16 mais 8 mais 0 mais 0 mais 1 dá 25. Então, no primeiro caso, vocês vão ver lá, ó, o que ele fez? Ele vem dividindo por 2. Ele pega o número decimal e vem dividindo por 2 e usa os restos. Na hora de fazer o contrário, ele pega os números binários e sai multiplicando por 2 e elevando as sequências 0, 1, 2, 3 e 4. E soma o resultado, que dá 25. Ok? Então, assim, para todos os números e todas as letras, ele faz essa mesma coisa. Ele pega e divide por 2 na hora dele transformar letras e números em binário, e na hora dele voltar para binário, voltar para decimal, desculpa, ele volta elevando, multiplicado o número 2 elevado a determinada potência, que é a colocação dele. Tranquilo até aí? Então, essa informação que a gente tem, esse número 0 e número 1, cada vez que eu tenho um número 0 ou um número 1, eu tenho um dígito, obviamente, né? 0 ou 1. Isso na computação, na informática, é chamado de bit. Então, toda vez que eu tenho um bit, eu tenho um número 0 ou então um número 1. Então, um número só corresponde a um bit. Quando eu tenho um conjunto de 8 bits, ou seja, um conjunto de 8 zeros ou 1s ou misturado, eu tenho um byte. Então, um byte corresponde a um conjunto de 8 bits. E agora vai aumentando 1024 vezes. Então, quando eu tenho 1024 bytes, eu tenho 1 kbyte. Quando eu tenho 1024 kbytes, eu tenho 1 megabyte, mbyte. Quando eu tenho 1024 mbytes, eu tenho 1 gbyte. Gbyte é gigabyte. E quando eu tenho 1024 gbytes ou 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte, ou seja, 1 tbyte. Mostrando aqui agora só para exemplificar para todo mundo, então quando eu vou lá na loja e estou querendo comprar um computador, vocês vão ver que são as coisas mais claras que a gente falou aqui hoje, sobre hardware, sobre software. Então eu vou lá comprar um notebook, por exemplo, o que eu falo? Eu estou querendo comprar um notebook com processador Intel Core i3, 2,10 GHz. Tá vendo? Então eu estou passando a especificação do meu processador. Eu quero uma memória RAM de 4 GB. Vocês lembram que a gente falou da memória RAM, que é o quê? A memória volátil, aquela que abre um arquivo quando ele está sendo executado. Hard disk ou HD ou então disco rígido de 320 GB. Eu tenho que passar essa especificação também, eu tenho que saber essa especificação na hora de eu comprar um computador. Então, olha lá, 320 GB. Então eu vou comprar um notebook com processador Core i3, memória RAM de 4 GB, HD de 320 GB, tela de 15.6, webcam e, por exemplo, o sistema operacional Windows 7, por exemplo. Então essa é uma especificação básica de um computador que eu estou indo comprar. Só para finalizar então a aula de hoje, então eu listei aqui, são 5 coisas que a gente viu no geral. A importância da informática para os nossos dias, a evolução dos computadores, como eles eram antigamente, usados por que antigamente e hoje, por que a gente usa, a questão da usabilidade. A gente falou sobre hardware, que é a parte física do computador, é a parte que eu consigo pegar, palpar. A gente falou sobre software,
que a parte lógica do computador, ou seja, os programas, os utilitários, o sistema operacional, tudo isso é software. E a gente falou sobre a informação, a forma como o computador entende o que a gente passa para ele, que é através do número 0 e do número 1. Espero que todo mundo tenha entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar lá no AVA, no ambiente virtual, durante esse um mês que a gente vai ter de aula. Vou tirar todas as dúvidas, não se acanhem, perguntem, porque tudo que vocês perguntarem eu vou ter a maior satisfação e o prazer em responder. Aguardo todo mundo no AVA e até daqui a pouco.